jolt and then you'll die. Salve meus amigos, beleza? Scooby aqui na área trazendo algumas explicações do vendo aí o PlayStation 3. Antes de tudo, a gente vai iniciar lá, vamos retroceder, vamos lá para o começo, né? Pela origem dos sistemas, né? A diferença que nós temos sobre o sistema. Existem um sistema chamado OFW, que é o Original Firmware, que seria nada mais o sistema original do PlayStation 3. Então, para você que tem um console bloqueado, o seu sistema é o original, é o OFW. Então, quando sai uma atualização da PlayStation, da Sony, no caso, para o seu PlayStation, pode ser o 3, o 4 e tudo, você está utilizando um Original Firmware, isso se ele for bloqueado. É somente você entrar, fazer a atualização de boa e voltar a jogar. Agora, a partir do momento que você quis fazer o desbloqueio, que você quis fazer a exploração, você deixa de ter uma OFW e parte a ter uma HFW. Ou se você quiser instalar um CFW, né, que seria uma Custom Firmware, é a mesma coisa. HFW e CFW, eles são muito similares, eles são muito parecidos. Há quem diga que tem diferença, claro que tem diferença, se a gente for de uma forma mais incisiva, mais crítica, né, mostrar as diferenças, que são bem poucas, mas basicamente seria isso. Não preciso falar de CFW, né, HFW já vai estar suprido aí, que é a dificuldade de muita gente. Então, a Hybrid Firmware, como é chamado, né, ela foi criada por desenvolvedores anônimos que nos permitiram utilizar aplicativos não licenciados, aplicativos terceirizados, homebrews, tudo isso que não é feito pela Sony. A gente teve a possibilidade através da Hybrid Firmware. Lá no tempo do RAM, que existiam dois desbloqueios, que era o RAM e o REM, você também tinha a possibilidade de conseguir colocar jogos alternativos, né, no RAM. O RAM era somente para a gente instalar jogo. O REM veio trazer essas alternativas que tinha no CFW, que era gerenciamento de arquivos e instalação de aplicativos não licenciados pela Sony. Beleza? Então, com isso, a gente consegue. Houve a atualização, né, a otimização da Sony lá, que acabou tirando a exploração. Por isso que foi criado uma híbrida, metade original e metade personalizada. Então, para você que tem HFW, é necessário esperar os criadores da HFW disponibilizarem o sistema para você conseguir atualizar. A princípio, o sistema que ele é compartilhado de primeira, ele é um projeto desenvolvimento. Não é para você simplesmente, saiu agora, já saiu, vou lá, peguei. A gente está dependendo de pessoas anônimas que não estão vinculados a nenhuma empresa, nem nada, né? São pessoas anônimas que querem fazer isso, então a gente depende do tempo deles. Eles não ficam em casa só coçando o saco ou alguma coisa assim do nada. Eles têm as coisas particulares dele e dedicam o tempo dele à exploração. Então a gente depende dessas pessoas. O risco que você tem em automaticamente fazer o desbloqueio, pegar métodos alternativos, já atualizar, não, aqui funcionou, fulano falou. Por quê? Os desenvolvedores, eles não recomendam isso, mano. Então, primeiramente que você faz, aguarde. Espera um pouco, talvez você não goste, você não queira, caramba, eu não consigo ficar sem jogar. Melhor do que você ser surpreendido. Porque o risco que ocorreu, o que aconteceu nessas atualizações? Uma coisa que já foi bastante falada, talvez você já sabe, muita gente já me perguntou, já falei para muita gente também, que a atualização ela veio dando uma otimizada para os novos DVDs Blu-ray existentes aí de filmes ou qualquer coisa relacionada a Blu-ray para ficar mais otimizado, né? Então a atualização foi para isso e algumas correções de erros no sistema. A Sony não vai disponibilizar o changelog falando qual erro eles corrigiram.
Eles não têm por que falar. Porque eles não vão falar, olha, corrigimos a exploração. Não, mas uma das pessoas que ajudam na exploração deixou claro que um dos arquivos ali indicava na 4.87 quem tem a exploração no videogame. Exploração que eu falo é o desbloqueio. Então, quem está na 4.87 está com risco imenso, está extremamente vulnerável e pode ser banido. Pode, é probabilidade. Os desenvolvedores viram isso. Tanto que Jason Borowski, que é lá o cara de frente, o oficial do REM, e June, ou Johnny, que é o criador da HFW, eles retrocederam, eles descartaram a possibilidade. O Jason botou no Twitter que está descartado. Mais à frente a gente vai ter algumas novidades. Porque essa atualização pegou eles de surpresa. A princípio, a 4.84, 85, 86, todas elas foram basicona. Entendeu? Então teve aquele processo de que algumas horas depois já saiu, algumas horas não, uma hora depois já saiu a HFW, saiu a FW, uma hora depois a HFW, no dia, 3 dias depois já estava o REM funcionando de boa, funcionando de boa. Só que dessa vez teve um empecilho. Então é esse o problema de você pegar e querer correr logo para um método alternativo. Existe a possibilidade de ter uma vulnerabilidade ali indicar. E o que acontece? Você usa um método alternativo, também não vou julgar quem faz métodos alternativos, né? Porque tem muita gente cobrando. Só que esse é o risco, que agora pode se tornar verdade. Porque não é à toa. Jason e o Junior, eles não iam retroceder. Eles não iam voltar atrás falando, opa, não vai ter nada agora. Porque eles precisam analisar detalhadamente cada coisa. Então, é isso. Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar o link do canal, no canal aqui do YouTuber, mostrando como utilizar o Proxy, e vou deixar o canal para você que atualizou, como utilizar o REM alternativo. Por que eu estou fazendo isso? Porque tem muita gente que atualizou, tem muita gente que não sabia e quis atualizar, tem muita gente que foi na onda dos outros e atualizou também. Então, vai estar os vídeos aí. Não tem necessidade de eu fazer o vídeo, porque eu não estou aqui para ser o diferentão, eu estou aqui para somar. Então, a gente une o útil ao agradável. Se ninguém quiser usar meus vídeos como referência, não tem problema, mas eu sempre pegarei referência dos outros, na intenção da gente ajudar e ampliar mais ainda o leque de opções aqui no relacionado a isso. Então, pessoal, ficou assim, entendido, né? A diferença de OFW e HFW, né? Eu acho que eu falei tudo relacionado. E agora uma coisa extremamente preocupante, né? Que também veio a atualização. Você tem reparado ou você conhece alguém que estava reclamando demais da PSN, que ela estava sendo finalizada direto, né? Esses dias ela estava sendo finalizada direto. Então, o que acontece? A PSN, ela teve uma vulnerabilidade relacionada ao PlayStation 5. E isso é sério pra caralho. O que aconteceu? Foram encontrados alguns hackers conseguiram acessar através lá da PSN usuários os dados pessoais dos membros. Então, com isso, eles conseguiram pegar entre os dados pessoais da pessoa, pegar senha e conta bancária. Então, há relatos de muitas pessoas que estavam sendo banidas, não, mas estavam sendo roubadas, recebiam e-mails que estavam sendo roubadas de suas contas bancárias. Entre eles, 395 euros, 400 euros, 500 euros. Então, isso foi muita gente reclamando e vendo que estava conseguindo. Isso estava vinculado ao quê? Aos dados cadastrados de contas bancárias na Sony da PlayStation 5. Isso estava intervindo também quem estava no PlayStation 4. Porque estava vulnerável. Quem estava no PlayStation 4 com dados cadastrais de contas bancárias dentro do PlayStation 4 também estava extremamente vulnerável. Então isso é um detalhe, cara, que a Sony ela deveria, e um dos desenvolvedores não, um dos membros lá relatou isso, que ele encontrou o bug, mas fica aí a explicação, o porquê dessa oscilação na PSN durante uns tempos aí, que isso foi se reforçando, porque muita gente relatando e a Sony estava perdendo muito dinheiro com isso, ela poderia perder muitos usuários
com isso também. Entre outros, dados cadastrais, né, e-mail, esses negócios, infelizmente, tá de boa isso, você perder de boa. O mais importante era que a segurança dos seus dados bancários estavam expostos. Isso aconteceu muito na Irlanda e aconteceu em outros países também, mas era uma coisa que a Sony ela não irá divulgar, ela não irá falar, porque ela não quer perder o usuário e também não quer tomar hater de pessoas. Então isso é uma coisa que está muito debaixo dos panos e vocês não vão ouvir a Sony falar sobre isso. Então, pessoal, o vídeo ficou muito longo, eu fico por aqui. Espero que eu tenha ajudado vocês aí a entender um pouco aí do que está acontecendo. E a gente se vê no próximo. Valeu, falou, tchau!